Vamos falar de política, vamos a Brasília, semana cheia de emoções, aliás, né? Calmaria não, né? Eu ia falar calmarias, tempestades, trovoadas, relâmpagos, não. Calmarias que não teve, porque foi muito agitada a semana em Brasília. Vamos lá falar com o Trindade. Primeiro assunto que eu quero abordar com você, Trindade, é o seguinte. A PGR, a Procuradoria-Geral da República, denunciou o ex-presidente Lula na Lava Jato em mais uma vez, é a terceira, né? Só neste ano já são 5 as denúncias contra o petista. A vida não tá nada fácil não, né, por Lula, hein, Trindade? Bom dia. Muito bom dia, Edgar, bom dia. Olha, Edgar, o PT ainda sustenta o discurso, né, que se trata de uma perseguição ao ex-presidente Lula. Quando eu fui cobrir ainda lá atrás, né, aquela primeira operação da Polícia Federal e que acabou no Supremo Tribunal Federal com dados da CPI, do Mensalão, né, eu pude ver ali que o sistema é bruto e é desesperadora a situação dos políticos. Sabe por quê? Porque não é só um processo. As pessoas imaginam que é apenas, está sendo processado. Não. Cada um desses processos, ele terá um julgamento e terá uma pena. Então isso aí pode somar até 100 anos de prisão, né? Então a situação de Lula não é boa. Pela quinta vez, na Operação Lava Jato, ele é denunciado. Lula já é réu nas outras 3 processos contra ele na Lava Jato, né? E agora vamos lá, o sítio em Atibaia, o apartamento, né? O apartamento dele lá em Guarujá. E agora, o último é sobre um terreno para a construção do Instituto Lula e também um apartamento ao lado do apartamento dele, em São Bernardo, onde o Ministério Público diz que não houve pagamento do aluguel e que a Odebrecht que pagava o aluguel. Então, a situação do ex-presidente Lula é complicada porque ele tem, só para fazer um resumo, ele tem 4 processos na Operação Lava Jato. 3 deles, ele já é réu, então falta esse 4º agora. E ele também tem um processo na Operação Zelotes e outro por obstrução de justiça. Daí a dificuldade. Ontem, o líder do PT, o deputado Carlos Zaratini, disse que se trata de uma tática de guerrilha jurídica para não dar chance de defesa. Mas, na verdade, é que todos os inquéritos apresentados até agora contra Lula, né, a justiça aceitou e ele se transforma em réu. Portanto, o ex-presidente Lula está mesmo em maus lençóis. E divulga, né, essa ofensiva para cima, pelo menos a defesa dele, divulga essa ofensiva para cima do ministro Sérgio Moro. E tem processos correndo em Brasília e em Curitiba, né, Trindade? Imagina, a gente falando já fica meio complicado e confuso explicar. Imagina para os advogados explicarem cada um daí essa estratégia, né, de brigar contra o juiz. Então, são 4, né, na Lava Jato. Ele é réu em 3 já, só na Lava Jato com o juiz Sérgio Moro, que ele não tem mais fórum privilegiado. E depois tem as Zelotes, que é aqui em Brasília, e tem obstrução de justiça, que também é aqui em Brasília. Né? Uhum. Bom, olha só, Trindade, se a vida do ex-presidente Lula não tá fácil, podemos dizer que a do presidente Michel Temer também não vai, como se diz na vela, de vento em popa não, né? Conta pra gente aí o porquê, Trindade. Pois é, impressionante, Edgar. A gente vê até um certo ar de alívio do PT e do PCdoB, porque agora a situação ficou invertida, né? Os PMDBistas ligados ao presidente Michel Temer é que tem que se defender. Ele está com uma onda no Congresso Nacional de que Michel Temer não chega ao final do governo. E não é só isso, não. Ele foi citado mais uma vez nessa delação da Odebrecht, indicando que ele estava presente quando se discutiu verbas para a campanha eleitoral, ou seja, ele participou, segundo a nova citação na delação premiada, a 3ª citação do presidente Michel Temer. E não é só isso, não. A chapa que elegeu a presidente Dilma e o vice-presidente Michel Temer
também está sendo julgada no Tribunal Superior Eleitoral. O relator, Herman Benjamin, o ministro Herman Benjamin, já indicou que não vai concluir neste ano, fica para o ano que vem. Mas a grande novidade é que o relatório da Polícia Federal, da Receita Federal e do Ministério Público indica que houve desvio de recursos da campanha. A campanha recebeu dinheiro e o dinheiro foi desviado para o enriquecimento ilícito. Ou seja, roubo direto, aí já nem tem mais a história de campanha eleitoral, vai direto para os operadores ali. Isso porque a campanha diz que repassou dinheiro para gráficas, as contas das gráficas foram investigadas, houve quebra de sigilo, né, das gráficas, e não verificou ali o andamento do dinheiro, ou seja, é apenas nota fria. Então, houve desvio de dinheiro da campanha. E essa chapa, no ano que vem, pode ser cassada, o diploma do presidente Michel Temer cassado. Aí haveria uma eleição indireta no país. Isso tudo vai depender aí do andamento da política, é por isso que ele está cuidando da economia, né? A economia tentando salvar a política. A gente estava conversando aqui na redação, fiquei vislumbrando a seguinte matéria, a seguinte reportagem com foco na busca pelo último político honesto brasileiro. Aí o diretor, o nosso diretor aqui, o Arcon, falou, não, mas é uma busca perigosa essa, porque se a gente conseguisse achar esse sujeito, no dia seguinte ele poderia estar envolvido em algum caso de desvio, em algum caso de corrupção, e a gente ia dar um tiro no pé. É a história que o presidente Michel Temer disse que para substituir Gedel Vieira Lima vai colocar um homem probo, limpo. Aí os deputados e senadores mesmo brincam, e onde que ele vai buscar? E é o seguinte, essa história que o Edgar falou aí me envolvendo, eu participei dessa conversa, mas o conteúdo não era esse. Olha só, Trindade, mais algum destaque que você gostaria de trazer pra gente nesse começo do Morning Show? Sim, essa briga do Congresso com o Supremo Tribunal Federal, né? Uhum. O presidente Renan Calheiros não cumpriu uma nova liminar, veja bem, não cumpriu uma nova liminar. Era para devolver o projeto, aquele da história das 10 medidas de combate à corrupção, ele não vai devolver, né? E vai esperar o plenário do Supremo decidir se o projeto será ou não devolvido à Câmara. Então, liminar de ministro do Supremo aqui não está valendo mais nada no Congresso, viu? Porque fora do Congresso, pau quebra. Então, daria até para eu usar a nossa trilha aqui dos embates, já clássica aqui no Morning Show, né? No embate, na disputa entre os poderes, né? Entre os pares, tanto, né? Na Câmara dos Deputados, no Senado. As excelências estão descontroladas. Valeu, Trindade. Obrigado aí, um abraço pra você. Bom trabalho aí em Brasília. Qualquer coisa é só chamar, hein? Perfeito. Estamos aqui, Edgar. Obrigado.